Olá, igreja, graça e paz, meus queridos. Quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão nos acompanhando essas aulas do Centro de Treinamento Bíblico. Estamos chegando ao fim dessa disciplina de Educação Financeira e a Bíblia. Hoje, tocaremos no ponto 6, no nosso último tópico, resgate da generosidade. Eu quero agradecer primeiramente a vocês que dedicaram uma parte do seu dia, um momento da sua semana, para estar acompanhando essas aulas, para estar buscando, e tirando dúvidas sobre essa disciplina. Espero que tenha sido enriquecedor, engrandecedor para a vida de vocês. Espero que tenhamos que Espero que a gente tenha conseguido passar, para vocês, que eu tenha conseguido passar para vocês o nosso ponto de vista quanto à questão das finanças, dentro do corpo de Cristo, dentro da família, dentro das finanças pessoais, familiares, dos princípios bíblicos que respaldam o assunto, dinheiro dentro da Bíblia. Então, acredito que foram termos claros, termos que podem ser entendidos por qualquer pessoa. Então, espero verdadeiramente que essas aulas tenham surtido o efeito que nós desejamos que atingissem. Então, espero o retorno de vocês, o feedback, seja positivo ou seja negativo, de melhorias, de ideias, para que seja enriquecido esse tema, essa disciplina, para outros momentos futuros, dentro do CTB ou em um outro ambiente. A gente aguarda verdadeiramente que vocês possam expressar suas opiniões verdadeiras sobre o que vocês acharam. Tá? Hoje a gente chega no nosso último tópico, resgate da generosidade. Nós vimos aí os princípios bíblicos, sobre finanças, orçamento pessoal, orçamento familiar, direcionamento consciente do dinheiro, das finanças. E hoje a gente chega num ponto muito, muito delicado, do assunto dinheiro, do assunto finanças dentro da igreja. E esse assunto é generosidade. Por que a generosidade, esse assunto generosidade, ele é um tema tão delicado dentro do corpo de Cristo? O meu entendimento, diante do que a Bíblia nos ensina, é que isso se torna um tema delicado porque é algo que gera um confronto, entre o lado espiritual e o lado carnal. E muitas vezes nós não estamos sensíveis a ouvir a voz do Espírito plenamente e fazer única e exclusivamente o que a palavra de Deus nos ensina sobre o nosso dinheiro. Então, quando a gente fala de generosidade, a gente é obrigado a falar, do Deus generoso, que é o dono do ouro e da prata e, consequentemente, é o dono do meu dinheiro, é o Senhor da minha vida, é o Deus da minha casa. E nós precisamos entender que esse Deus, ele precisa ser, em nossas vidas, em nossos corações, o Deus que é o dono, é o Deus que está entronado, exaltado, e ele precisa se tornar a minha referência de generosidade. Quando eu digo a minha referência, é entendendo que a generosidade não é minha, não é sua. Ela não brota nos nossos corações. Ela é derramada pelo Senhor, pela graça de Deus em nossas vidas. Porque o Senhor é o Criador de todas as coisas.
Então, a generosidade, ela provém de Deus. Ela é derramada em minha vida, o meu entendimento, o meu comprometimento espiritual, a minha abertura em olhar a generosidade pelo olhar da fé, me leva a derramar isso em outras vidas, a ser um canal dessa bênção. E aí, quando a gente fala em generosidade, por muitos e muitos domingos e em outros momentos, nossa igreja ela tem esse momento, né? Momento da generosidade, assim como o nosso momento 242. E não é um momento que foi colocado ali para fazer barganha, né? Dentro da igreja, mas sim para trazer a consciência do compromisso, né, que nós assumimos no batismo, na conversão, e o entendimento de que a generosidade ela não provém de você, né, ela não provém de mim, mas nós precisamos ser canais dessa bênção derramada, né, para que outras pessoas que não têm esse não é incentivo, mas essa possibilidade, né, de ter para partilhar, né? Então, para que essas pessoas elas possam ser alcançadas a partir do momento que eu me torno esse canal de bênção, tá bom? Então, hoje a aula é curtinha, temos poucos slides, vamos ser bem objetivos e para começar a gente vai estar orando como de costume, tá bom? Então, vem comigo. Deus amado, obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus da minha casa, o Senhor é o Deus das minhas finanças. Tu és, Deus, o dono do ouro e da prata. Queremos consagrar a Ti, Senhor, esse momento. Queremos declarar que o Senhor é Rei também sobre as nossas finanças. Que o Senhor é o dono de tudo aquilo que é derramado em minha vida. Que possamos entender que a partir de Ti podemos ser canais de bênção na vida de outras pessoas que não têm essa possibilidade de entender a generosidade, mas de serem alcançadas por ela. Então nos conduz, Deus, nessa aula, seja no ensinar, seja no aprender, que o Senhor conduza, Teu Espírito Santo nos leve a um degrau a mais, Senhor, em direção a Ti, do que quando começamos essa disciplina. Cuida de nós nesse momento, Deus, nos direciona, nos capacita, abre nossos ouvidos e olhos espirituais. Que o Senhor toque nossos corações, possamos falar o que Teu Espírito, Senhor, nos ensina, possamos entender que Teu Espírito, Deus, permite e que é para engrandecimento e louvor da Tua glória. Então nos conduz em nome de Jesus. Amém, Senhor. E aí, uma frase que acredito que nós falamos agora há pouco. Afirmar que Deus não é o dono do meu dinheiro é o mesmo que dizer que Ele não é Senhor da minha casa. É uma frase para que possamos refletir se existe a verdade bíblica nesse contexto, diante de tudo que nós vimos e aprendemos, não nessas aulas, mas na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada com Cristo, se isso é uma verdade, e se é uma verdade, em onde ela está guardada dentro de você, dentro de mim. Tá? Eu me coloco como uma pessoa que necessita todos os dias trabalhar essa verdade no meu coração, tá bom?
E aí, para hoje, nós vamos fazer algo que a gente não fez na primeira aula, acredito, e a gente vai rever, né, os princípios bíblicos. Na primeira aula eu disse a vocês que a gente apresentou esses princípios bíblicos e pediu para vocês lerem, meditarem sobre eles. Mas agora a gente vai trazer esses princípios, fazer a leitura bíblica deles, para a gente ver a aplicabilidade, né, desses princípios bíblicos na nossa vida, nesse contexto financeiro. Tá bom? Então vai ser uma corrida bíblica, uma maratona bíblica. Se tiver sua Bíblia, abre aí. Não vamos colocar o texto na tela, tá bom? Não ia dar muitos slides, mas eu vou aqui abrir a Bíblia e fazer a leitura para vocês, ok? Então vamos lá. Primeiro princípio de honrar a Deus, Provérbios 3, 9 e 10. Então vamos lá. Provérbios 3, 9 e 10 vai dizer o seguinte: honre ao Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Então, esse texto de Provérbios vai nos incentivar a honrar a Deus com nossos bens. Quais são nossos bens? Tudo que nós temos, tudo que possuímos. Tudo que possuímos são os nossos bens. E com as primícias de toda a sua renda. As primícias, hoje a gente tem esse entendimento de dízimo, da 10ª parte como a primícia da nossa renda, né? Mas o que o texto ele vai nos ensinar é que, olha, de tudo que você ganhar, né, primeiramente, né, honre ao Senhor. De tudo que você tem, com tudo que você tem, honre ao Senhor. E aí ele traz uma promessa, né? E os seus celeiros ficarão completamente cheios. Os seus lagares transbordarão de vinho. Os celeiros naquela época eram os lugares onde se acumulavam, né, os mantimentos, os cereais, os grãos, para que aquilo fosse mantido, né, guardado de uma maneira onde se conservasse por um maior tempo, né, onde tivesse uma durabilidade maior. E os lagares são aqueles lugares onde se faziam pisavam as uvas, né, faziam um acúmulo do suco para ser transformado, né, em vinho. Tá? Então ele traz aí uma orientação e debaixo dessa orientação ele traz uma promessa, né? E conforme nós acreditamos que a palavra, que a Bíblia é a palavra de Deus, né, para nós, então nós precisamos viver isso, precisamos viver essa honra a Deus, né? Não baseados em barganhas, mas baseado em promessas. O Senhor prometeu, ele disse que sendo fiel, os nossos celeiros ficarão cheios, os lagares, né, transbordarão de vinho. Mas nem sempre a gente precisa entender que o transbordar, né, de Deus nas nossas vidas muitas vezes não vai ser de bens materiais, vai ser do que Deus entende que nós precisamos para chegarmos a Ele, e não do que nós entendemos que precisamos, né, para sermos felizes e chegarmos a Deus. Então, de repente, o seu celeiro, o seu lagar, o meu celeiro, não vai ser um transbordar de vida financeira, não vai ser um transbordar de alimento no armário, né, mas vai ser aquilo que Deus identifica que você precisa para que você se achegue a Ele e entenda o honrar a Deus com tudo que você tem, com tudo que você é, com as premissas da sua renda, dos seus ganhos. Tá bom?
Então vamos lá para o segundo princípio, o princípio da dedicação ao trabalho. Então a gente já que está em Provérbios, vamos abrir logo aqui em Provérbios 6, 6 a 8. E ele vai dar a seguinte orientação: vá ter com a formiga, ó preguiçoso, observe os caminhos dele e seja sábio. Perdão, observe os caminhos dela e seja sábio. Versículo 7. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. Versículo 8. No verão, prepara sua comida, no tempo da colheita, ajunta o seu mantimento. Então, o que Salomão está passando para a gente aqui nesse provérbio, é um incentivo a gente não ser preguiçoso, e se dedicar no trabalho que a gente exerce. Então, mesmo que não tenha chefe, para os autônomos da vida, mesmo que a gente não tenha chefe, mas a gente precisa honrar a Deus, né, a partir da dedicação ao trabalho. A gente não precisa ter alguém nos monitore para sermos fiéis, trabalhadores, buscarmos, o sustento de uma forma dedicada naquilo que a gente se propôs a fazer. E aí a gente vai lá para a 2 Tessalonicenses 3, 10 a 12, que vai nos dizer o seguinte: porque quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Versículo 11. Pois de fato ouvimos que há entre vocês algumas pessoas que vivem de forma desordenada, não trabalham, mas se intrometem na vida dos outros. A essas pessoas determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E aí, o que é que esse trecho, né, dessa carta de Paulo vai nos incentivar? Vai nos incentivar a termos ordem no trabalho, dedicação, né, para que a gente possa comer do nosso pão, que a gente não se ocupe com a vida dos outros, que a gente não tome conta da vida dos outros, que a gente não se preocupe com o trabalho dos outros, mas com o nosso próprio trabalho, que a gente se dedique a isso, né, de forma ordenada, né, não intervindo no trabalho do outro, ou seja, não se preocupando com o que o outro tem feito, mas olhando para o nosso próprio umbigo, né, e participando, né, desse corpo. Muitas vezes o trabalho é o trabalho no corpo, né, a gente vai fazer para contribuir, para fazer crescer, expandir, né, e não estar ali sem fazer nada e ainda julgando quem está fazendo. 3. Princípio da integridade e da honestidade. Então vamos voltar lá em Provérbios. Provérbios 12, 22. E o que Salomão vai nos ensinar aqui em Provérbios 12, 22. O Senhor detesta lábios mentirosos, mas aqueles que praticam a verdade são o seu prazer. E está bem claro, né, o próprio texto sobre o princípio de integridade e da honestidade. Então, só para a gente reler e fixar em nossa mente. Tá? O Senhor detesta lábios mentirosos, mas aqueles que praticam a verdade são o seu prazer. Ou seja, seja verdadeiro, seja honesto, por mais que doa, por mais que entre em conflito com a carne, mas seja honesto. Tenha o princípio da honestidade. E você sendo honesto, você se torna íntegro.
E a integridade quer dizer que você não está corrompido. Algo que é íntegro, ele não está corrompido, tá? E a honestidade é um pedaço dessa integridade, tá? Então, você é honesto e você se torna totalmente íntegro, tá bom? Então, vamos lá, quarto princípio, o princípio da adaptação. Filipenses 4, 12 e 13. Filipenses 4, 12 e 13. Vamos lá, para dizer que Paulo tem Paulo nos escreveu, nos ensina através dessa carta, desses versículos. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. E o princípio da adaptação, Paulo vem trazer aqui, é justamente isso. Entender que esse tudo posso naquele que me fortalece, é tudo mesmo. Então, Paulo traz aqui coisas basicamente materiais. Ele vai dizer que sabe o que é passar necessidade, sabe o que é ter em abundância, aprendeu o segredo, em toda e qualquer circunstância, de estar alimentado ou de ter fome. Então, ele traz aí coisas materiais. Então, no começo das nossas aulas, a gente foi lá, e a gente tocou no assunto de, olha, seu salário não aumentou, mas tudo aumentou de preço. Então, aperta o cinto. É esse o princípio da adaptação que Paulo vai nos trazer. Lembrando, o Senhor ele tem plena capacidade de suprir o que nós achamos impossível, materialmente, humanamente falando. Então, quando você se dispõe a, diante do Senhor, dizer tudo posso naquele que me fortalece, eu posso me adaptar. Paulo se adaptou às condições que ele precisou passar. E o Espírito Santo de Deus ele nos capacita também a passar por esse tipo de dificuldade, por esse tipo de tribulação. Bom? 5. Princípio do não às dívidas. Provérbios 22, 7. Então vamos voltar lá em Provérbios 22, 7. O rico domina sobre o pobre, e o que pede emprestado é servo do que empresta. É isso. O princípio do não às dívidas. E aí a gente tem 2 pontos. Primeiro, evite financiamentos e empréstimos. Viu que o provérbio está dizendo? O rico domina sobre o pobre, e o que pede emprestado é servo do que empresta. Então, para eu não dever, eu preciso primeiro ter uma vida controlada financeiramente. Mas o não dever de uma forma, a gente está tocando no ponto do não dever de uma forma que traga prejuízo à sua saúde emocional, psicológica, financeira, congregacional, seu relacionamento. Então, é esse dever. Nós temos dívidas corriqueiras. Por exemplo, quem mora de aluguel, ele paga e já deve.
nós devemos inconscientemente, mês a mês, a conta de luz, de água, telefone, o gás, a internet. Então, são esse tipo de essas dívidas, elas são corriqueiras nos dias de hoje na vida da humanidade. Mas a dívida que a gente expressa aí, e a dívida, esse tipo de dívida que Salomão vem nos dizer é o seguinte: olha, quem tem muito, né, ele vai dominar sobre quem tem pouco, né? Mas esse que tem pouco, né, ele vai se tornar servo do que tem muito se ele começar a pedir emprestado, né? E aí a gente tem outras, como é que eu posso dizer, outras nuances esse pedir emprestado, tá bom? Então evite financiamentos e empréstimos, né? Salvo exceções que você, junto com sua família, possam entender que são necessárias para que vocês alcancem um objetivo, alcancem um bem, tá bom? Evite cartões de crédito, nós já tocamos nesse assunto, né? Esse dinheiro de plástico. Então nós não vamos, né, voltar e recapitular tudo sobre cartão de crédito. É um conselho baseado, né, em Provérbios 22:7, ok? Princípio do planejamento. Acho muito legal esse texto aí de Lucas 14. Lucas 14, 28 a 30. Pois, qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Então nós tocamos no assunto de planejamento financeiro durante todas as aulas. Se tornou até, eu acredito que, cansativo em alguns momentos, mas na parte financeira, como em diversas áreas, acredito que o planejamento é a melhor saída, é o melhor preparativo para que a gente possa dar continuidade aos projetos, ok? O princípio do que é necessário. Na primeira aula nós colocamos esse princípio e o que eu disse foi: se questione. Isso é um princípio de autoquestionamento. Eu não encontrei na Bíblia algum princípio de se autoquestionar. Mas se a gente for colocar de uma forma prática, até mesmo nesse texto de Lucas 14, nós podemos nos questionar, né? Nesse princípio do planejamento. Eu estou preparado para fazer? Como eu vou fazer? Quanto vai custar? Eu tenho capacidade de honrar, de construir, de levantar essa torre até o fim? Então, esse é algo para você se questionar diante do que você planeja, diante do seu propósito, dos seus objetivos. E aí a gente vai tocar num último ponto, não menos importante, mas o que foi embasado essa aula, né? Nós vamos nos deter um pouco mais nesse princípio da generosidade, entender realmente o que a Bíblia, o que a palavra de Deus nos ensina sobre esse princípio da generosidade, ok? Então, primeiramente, a gente vai lá para Provérbios 11. Provérbios 11, 24 e 25, e ele vai nos ensinar o seguinte: uns dão com generosidade e têm cada vez mais. Outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. O versículo 25 vai dizer: a pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá a sua sede saciada. Então, baseado nesse princípio da generosidade, nesse provérbio, né, o que é que a gente pode entender? Que a generosidade, ela é uma virtude que deve ser estendida.
que não deve ser estendida apenas como dispensação financeira, mas como a disposição de sacrificar meus interesses em prol dos benefícios alheios, ou seja, em benefício de outros. A virtude, ela é plantada em nós. É uma ferramenta de Deus em nossas vidas para estarmos prontos a batalhar contra nós mesmos. Podemos encontrar nessa virtude, nessa demonstração de amor de Deus, previamente plantada em mim, disposição para sermos praticantes de uma vida financeira organizada e generosa. Então, como nós já falamos, a generosidade, ela não nasce em mim, ela é derramada do altar do Senhor. Ela é ferramenta de Deus derramada em nossas vidas para que possamos ser regados por essa generosidade. E a partir do momento que essa generosidade, essa virtude, ela me alcança, nós nos tornamos canais de bênção para alcançar outras pessoas que ainda não entendem, não viveram, não foram alcançados por essa generosidade. Tá bom? Então vamos lá, continuando em Provérbios, a gente vai lá para Provérbios 19, verso 17, que vai nos dizer o seguinte: quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o benefício. Então, lembra? É derramado em nós, a gente se torna canal de bênção para alcançar aqueles que ainda não foram alcançados pela generosidade, que ainda não conheceram a generosidade. Quando é que eu conheço a generosidade? Quando ela me alcança. Quando alguém é generoso comigo. E aí isso se detém apenas a dinheiro? Não. Isso se detém apenas a alimento? Não. De repente, um momento de você ouvir outra pessoa, um momento de você demonstrar ao reino que você consegue dedicar um momento do seu dia, um momento da sua semana, para atuar em algum ministério, em alguma atividade, em alguma necessidade daquele local, né? Ou daquele corpo, tá bom? Então, isso também é generosidade. E aqui no verso 17 do capítulo 19, ele vai dizer que quem se compadece do pobre empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o benefício. Lembre-se, o galardão de Deus é espiritual. Tá? Então, não nos peguemos, tá, nessa ideia vã de que a gente pode barganhar com Deus. Tá? Não faça com a mão esquerda para que a direita veja, certo? Então não entenda que você ser generoso com o pobre e esse pobre não coloque ele numa caixa de ser apenas pobre financeiramente, mas existe aí a pobreza da condição espiritual, né? Onde você pode superabundar, né? Derramar essa graça, essa virtude, né? Investir esse tempo na vida dessa pessoa, e ela vai conhecer, e a partir disso, né, o Senhor te retribui de uma maneira espiritual, tá? Colocando esse galardão na tua vida, né? Te recompensando espiritualmente. Pode ser financeiramente, pode ser de forma material, pode. Para Deus nada é impossível, Ele é Deus do ouro e da prata. Tá? Mas não faça esperando que Deus, né, te recompense apenas financeiramente. Lembra? Deus vai derramar em nós, vai nos entregar aquilo que Ele identifica que nós precisamos, não é o que queremos. E muitas vezes o que queremos é alimentar a necessidade da carne, né? Alimentar o nosso corpo, a nossa mente. E isso não vai trazer glória a Deus. É por isso que muitas vezes nós nos pegamos em barreiras de não alcançar alguns objetivos. Tá bom? Então, fica com o coração tranquilo de que, primeiramente, a generosidade que a palavra de Deus se refere aqui não é única e exclusivamente essa generosidade de esse dispêndio financeiro, né, para com o pobre, para com o próximo, né? Não é só dinheiro, não é só alimento,
existem necessidades espirituais, existem necessidades psicológicas, emocionais, e se você puder tratar, né, o Senhor vai estar te recompensando. Tá? Ou muitas vezes, grande parte das vezes, nós precisamos entender e tornar isso uma verdade na minha vida. Deus já tem me recompensado. O Senhor já tem me dado para que eu possa derramar. Se eu sou canal de bênção, eu já fui alcançado por essa virtude. Eu já fui alcançado, eu já tive o favor de Deus para que isso possa ser derramado. Então, se a gente faz com o espírito de gratidão, a gente não espera a recompensa. Se a recompensa vier e da forma que vier, a gente vai glorificar e honrar a Deus e dar brados de júbilo. Bom? Então vamos para o próximo. Provérbios 22, 9. E ele vai dizer: o generoso será abençoado, porque reparte o seu pão com os pobres. Aqui ele está trazendo de uma forma literal a figura do pão, né, do repartir, do dividir e colocar esse alimento para que alcance, beneficie outras pessoas, né? E mais esse pão, né? E se a gente consegue olhar de forma espiritual, né, esse pão a gente pode entender ele como o pão da vida, como o Cristo ressurreto que entrou na minha vida. E eu reparto esse pão, né? Eu compartilho, eu congrego desse pão com o próximo, né? Com o pobre espiritual, o não alcançado, para que ele também desfrute desse pão da vida, dessa água da vida, tá bom? Mas a gente pode trazer esse pão de forma literal? Pode. Você pode alcançar o menos favorecido com o alimento, né, com a ajuda financeira, com a ajuda emocional, com a ajuda psicológica, com a ajuda física. Faça. Se você entende que você já tem sido, né, abençoado, né, por Deus para derramar isso na vida de outras pessoas, faça, compartilhe, seja generoso, tá bom? Derrame essa virtude que você foi alcançado. Regue outros para que o solo floresça, para que essa virtude floresça no solo de outras pessoas, no coração de outras pessoas. E a gente, a partir desse momento, que a gente se desprende desse olhar de generosidade, ser o que Deus precisa fazer na minha vida para que eu faça na vida de outros. E eu começo a enxergar que a generosidade é o que Deus já permitiu ser feito na minha vida. Eu já fui contemplado com o que Deus fez na minha vida. Eu vou alcançar outros. Eu vou me desprender das minhas limitações humanas. Eu vou colocar a mão no bolso. Eu vou tirar o alimento do armário. Eu vou investir meu tempo, meus recursos, porque eles não são meus, eles são de Deus. Então, eu sou um cuidador desses recursos, desses bens, né, que Deus tem me dado, e para que isso alcance outras vidas. Que a gente possa tirar essa visão de que eu preciso primeiro ser abençoado para abençoar outros. Você tem sua saúde, sua vida, o ar nos seus pulmões. Você tem a perfeição do seu corpo, a sanidade da sua mente. Utilize isso de forma generosa na vida de outros. Utilize isso de forma generosa no reino. Alcance aqueles que precisam de uma palavra, ou de um pão, ou de uma moeda. Se desprenda. Pare de olhar para o seu umbigo e sentir pena de você, acreditando que você não tem nada para dar. Tá? Então, vamos prosseguir. Provérbios 28, 27. Provérbios 28, 27 vai dizer: quem dá aos pobres não passará necessidade, mas o que fecha os olhos para eles será coberto de maldições. Cara, quando a gente se detém a olhar para esse versículo,
de uma forma criteriosa. A gente identifica que quando a gente não é esse canal de bênção para derramar, para regar com os outros a virtude com que a gente foi regado, a gente vai entender que a gente vai suscitar a ira de Deus. E o não alcançar, né, algumas coisas que a gente deseja, planeja, que a gente sonhou. Muitas vezes a limitação foi provocada por nós mesmos, foram barreiras que nós levantamos para com Deus e trouxemos para nossas vidas essa limitação do agir de Deus. E isso acaba que a gente maldiz ao Senhor. Então, ele traz novamente, Provérbios 28, 27, vai trazer novamente esse: quem dá aos pobres não passará necessidade. Mas vamos olhar de uma maneira mais ampla, tá? Mas vamos abrir os nossos olhos e conseguir tentar enxergar que a generosidade ela alcança um patamar muito maior do que simplesmente a parte financeira, ok? Mas isso não tira de nós a responsabilidade de honrar a Deus com as nossas primícias, com os nossos dízimos, as nossas ofertas. Até porque se você hoje congrega em um local onde existe um pastor, onde existe um corpo pastoral, onde existe um prédio, onde existe um local para sentar, um ar-condicionado, você precisa entender que as pessoas que estão ali dedicando a sua vida para pastorear, né, outras vidas, elas abriram mão em algum momento da sua vida de outro caminho para atender o chamado de Deus, para pastorear. Primeiro, que Deus nunca vai desamparar essas pessoas, mas nós, como ovelhas, precisamos ser tosquiados, dar a nossa parte nessa caminhada. Então você precisa se desprender, né, do que você acha que é seu. Entenda que nessa generosidade você enxerga também as necessidades. Tá? Então quando eu me desprendo da minha lã, né, é por entender que essa lã ela vai nascer de novo em mim, mas a que foi retirada vai aquecer outros, vai cumprir o papel de levar para o outro o que ele necessita, ser aquecido, tá bom? Então, se a gente traz de uma forma humana e clara, nós temos pessoas que dependem financeiramente. Nós temos pastores, nós temos missionários, nós temos projetos, né? Nós temos um prédio que precisa ter manutenção, ser cuidado para que você e eu e outros, né, consigam enxergar naquele lugar um local onde o culto a Deus, né, é feito de uma maneira agradável. Né? Então, onde outros, né, podem ser acolhidos, né, num gabinete pastoral, assim como eu fui, assim como você foi, onde outros possam tratar suas dores, assim como em algum momento da vida talvez você tenha tratado, onde outros possam receber uma cesta básica, né, onde as pessoas possam estar se sentindo cuidadas, amparadas, né. Então, de uma forma humana, de uma forma clara, né, isso existe, né, para o nosso bem, né, para o nosso conforto, mas isso precisa ser mantido, isso precisa ser cuidado. A partir do momento que você olha e diz que outros dão, outros também poderão pensar dessa forma.
Você quer se isentar, nós muitas vezes queremos nos isentar de uma responsabilidade que é nossa, atribuindo aos outros uma responsabilidade que nós acreditamos que é só deles. Então, a sua contribuição, ela não é medida pelo volume. A sua contribuição, ela é medida pelo que está no seu coração. Porque quem vai dizer a medida da sua generosidade é o Espírito Santo. Não se detenha a acreditar que o volume com que você contribui ou poderia contribuir não vai fazer diferença. Porque se é Deus que está colocando isso no teu coração, né, e a Bíblia é clara, cada um dê conforme, conforme o Senhor, né, coloca no seu coração. Não é bem esse o versículo, não estou recordando do termo exato, mas é para que isso alcance outras pessoas, para que isso, né, seja a diferença, né, ao final do mês, né, para aquele missionário que está lá na Amazônia, que está na África, que está na Inglaterra, que está nos confins do mundo, onde você não se dispôs a ir, onde você não teve o chamado. E esse montante é o que vai fazer a diferença para que o reino, né, seja não o reino, mas o cuidado, né, da igreja local, né, seja visto na vida do missionário, seja visto na vida do pastor. Tá? Então a gente não pode se omitir de que nós precisamos cumprir a nossa parte. A partir do momento que eu digo que outros dão, eu não vou dar porque outros dão. Eu coloco sobre os outros a responsabilidade que é minha, mas eu tiro de mim algo que eu precisaria fazer, que é esse derramar essa virtude da generosidade. Então eu não estou cumprindo o papel dentro do reino integralmente. Lembra? O princípio da integridade, da honestidade. Você é honesto com você mesmo, você é honesto com Deus, né? Então, se eu não estou cumprindo esse papel integralmente, né, eu não estou sendo totalmente honesto com Deus. Então, minha integridade vai acabar ficando corrompida. E Deus não quer isso. Né? Não foi por isso que Jesus morreu. E eu tenho certeza que você também não quer esse tipo de pensamento, esse tipo de condição para a sua vida. Tá bom? Então, vamos lá para Lucas 6. Lucas 6, 38. Deem, e aí são palavras de Jesus, né, dizendo: deem e lhes será dado. Boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. Ele aqui vai trazer, né, no verso 37, a questão do julgamento, né? A visão de julgar, né? Para não julguem para não serem julgados. Mas a gente pode colocar isso dentro de um contexto de generosidade, por quê? Porque eu posso ser generoso na minha vida em vários aspectos, como a gente já tratou, né? E eu posso ser generoso, né, dando, né, ou seja, transbordando essa boa medida, né, no meu comportamento. Né? E acreditem, eu tenho essa luta diária, essa batalha diária, né, em colocar primeiramente no meu comportamento coisas que confrontam com a carne, mas que são espirituais. E eu entendo que eu preciso, né, somar ao meu comportamento, ao meu caráter, todos os dias. Então, seja generoso também
em não julgar, para que você não seja julgado. Mas antes, perdoem e sejam perdoados. Isso é muito conflitante, isso é muito confrontador, né? Para nós humanos, carnalmente e humanamente falando. Perdoar é deveria ser algo muito natural nosso, mas muitas vezes é muito conflitante, né? Então, porque bate de frente com o espiritual. E isso nos aflige, né? É difícil de fazer, mas não é impossível. É prática, é disposição, é se colocar diante de Deus para entender que essa virtude já foi derramada. A generosidade de Deus já foi derramada na minha vida para isso também. Tá? 2 Coríntios 8, 2 a 5. O que é que Paulo vai nos ensinar? Paulo vai escrever aí para os Coríntios, que foi uma igreja bem problemática, né? E lá no verso 8, Paulo vai dizer: porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza e generosidade. Perdão, é isso mesmo. Porque posso testemunhar que, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa Assembleia aos Santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas, pela vontade de Deus, deram a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós. Paulo aqui ele não estava falando da igreja de Corinto, ele estava relatando a igreja de Corinto, né? O que as igrejas da Macedônia fizeram, né? Igrejas mais pobres fizeram. Ele vai dizer que, olha, mesmo em sua pobreza, superabundou a generosidade. E muito mais do que superabundou a generosidade, essas igrejas, né, e uma das igrejas aqui, a igreja de Filipe, ele vai dizer que primeiro eles entenderam que eles precisavam se entregar, e eles entregaram a si mesmo ao Senhor, ou seja, se entregaram as suas vidas na dependência de Deus. Disseram a Deus: eis-me aqui, Senhor, para ser regado pela virtude da generosidade e ser canal de bênção para a vida desses guerreiros, desses missionários. Eles entregaram primeiramente a si mesmos ao Senhor, depois a nós. Paulo está dizendo que eles entenderam que precisavam entregar a si mesmos diante do altar de Deus, entregar suas vidas, entregar tudo que eles tinham, tudo que possuíam, entendendo que Deus era o Deus de tudo, o Deus de todo o ouro, de toda a prata deles, de todos os bens que eles tinham. Eles entenderam isso, entregaram tudo diante do Senhor, se entregaram diante de Deus. E depois eles se entregaram dizendo: nós vamos cumprir o teu propósito na vida dessas pessoas. Nós vamos ser cooperadores para que eles possam caminhar. Nós vamos, diante do pouco que nós temos, entendendo que foi o Senhor quem nos deu, dividir, partilhar, para que Paulo, para que Barnabé, para que Timóteo, para que outros sejam abençoados. Então, queridos, é muito difícil, né, falar em generosidade quando nós não entendemos primeiro de que nós precisamos nos entregar a Deus primeiramente, nos entregar à vontade de Deus primeiramente. É muito difícil falar em generosidade quando eu não entendo que tudo que eu tenho, tudo que eu possuo já é graça derramada. É a virtude de Deus derramada na minha vida, regada. Isso foi o que fez florescer em mim o que eu tenho.
E essa virtude ela precisa ser derramada, ela precisa alcançar outras vidas para que o rio não pare de fluir. Não seja barreira no meio do rio. Não retenha o que não é seu. Quando você retém o que não é seu, você está levantando uma barreira no rio de Deus. E quando você levanta uma barreira, por mais forte que você acredite que ela seja, no rio de Deus, precisamos compreender que Deus é o Deus do rio. Ele criou as águas. Então a força das águas sempre vai prevalecer sobre essa barreira. Se você não quer continuar sendo canal de bênção, pode ter certeza, o rio não vai parar de fluir. E essa barreira, com certeza, em algum momento ela vai ser derrubada. Então, coopere para que o transbordar de Deus continue. Seja essa pessoa que se entrega primeiramente a Deus, que se derrama diante do Senhor e que é cooperador de Deus no ministério, no agir de Deus na vida de outras pessoas. E, para finalizar, 2 Coríntios 9:7, Paulo vai dizer: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Entregue-se no caminho de Deus. Se renda diante de Deus, dizendo a Ele: eis-me aqui, Senhor, tudo que eu tenho, tudo que eu possuo é teu, está à disposição do teu reino. Faz para que o teu reino prossiga, para que o pão da vida seja alimente outras pessoas, para que essa água viva sacie a sede de outras pessoas. Eu me disponho, entrego minha vida ao Senhor. E diante disso, eu entrego tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou, diante do teu altar, para que isso prossiga. Faça isso com alegria, com gratidão, reconhecendo que você foi resgatado com grande sacrifício, mas com grande gozo e alegria. Tá bom? Então, isso é o que a gente queria passar para vocês sobre generosidade, né? Então, isso é um princípio que ele já foi derramado na sua vida, mas muitas vezes você apagou. Muitas vezes eu, como pecador, eu não enxergo que eu preciso viver generosidade todos os dias, seja em qual momento da minha vida for, seja em qual momento do meu dia for. A condição pecaminosa nos leva a querer trilhar caminhos longe da generosidade, longe dos princípios bíblicos. Então, cabe a você se colocar diante de Deus hoje e orar ao Senhor para que essa generosidade, o Espírito Santo resgate ela lá do fundo do teu coração e faça transbordar e cobrir o teu peito, para que você seja essa pessoa que consegue transbordar para outros o que Deus já colocou na tua vida. E eu possa entender isso todos os dias. Não é fácil. É uma luta diária para mim também. É uma luta diária para todo mundo. Não tem perfeito. Por mais santo que seja, ou se declare o homem, né, a criatura é pecaminosa. Então, nós somos seres, que lutamos todos os dias, para que possamos fazer a vontade de Deus. Então, pede ao Espírito Santo para que resgate isso do, do fundo do teu coração, para que tua alma seja novamente alimentada com essa certeza de que a generosidade ela precisa ser transbordante. Tá? Seja através dos teus dízimos, seja através das tuas ofertas, seja através do ajudar alguém na rua. Lembra, nós não estamos falando de esmolas, tá bom? Mas o que Paulo vem dizer aqui
é que cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, sinta-se alegre ao contribuir para que outros sejam alcançados, seja financeiramente, emocionalmente, psicologicamente, tá bom? Existem muitas áreas da vida de uma pessoa que precisam ser cuidadas. Tudo que Deus coloca aos meus cuidados precisa ser cuidado com cuidado. Então fica aí essa minha frase para vocês, né? E isso seja uma verdade na minha vida, na sua vida, e que tudo o que Deus coloca aos meus cuidados precisa ser cuidado com muito cuidado. Tá bom? Demonstrar generosidade é ser grato por ter. Então, nós já temos. E vamos dizer a Deus, entregar diante do Senhor, né, aquilo que colocar à disposição, aquilo que Ele já colocou em nossas vidas. A gente vai ficando por aqui. Existe aí a aplicação prática, né? Então se desafie, né, a responder ou se questionar diante desses tópicos, tá bom? Primeiro, acredite no suprir sobrenatural de Deus. Isso é algo onde o próprio nome já diz, né? É sobrenatural. Na verdade, todos os nossos dias é um sobrenatural de Deus em nossas vidas. Todos os dias. Ore e peça ao Espírito Santo que lhe mostre o que tem sido barreira para que você possa resgatar a generosidade. Ponto 3. Coloque-se com sua vida disponível aos planos de Deus. Lembra o que Paulo falou lá aos Coríntios? Que as igrejas da Macedônia se colocaram primeiramente. Elas se entregaram primeiramente ao Senhor. E depois se entregaram, né, às necessidades, né, dos homens. Se desafie no sobrenatural. Honre a Deus com a virtude da generosidade. Seja canal de bênção. Não retenham as águas, que nós não retenhamos as águas da generosidade que o Espírito Santo tem nos regado. Que possamos ser canal de bênção e não filtro. Tá? E toda essa disciplina ela foi baseada, né, num princípio bibliográfico aí, né, em referências bibliográficas que são essas. Bom, então depois se você quiser rever, dá um stop aí, né? Lógico que a gente não fez copia e cola, tá bom? Isso é plágio, não pode, nós temos como referências esse material, né? Então isso não foi fruto da nossa cabeça, isso não foi fruto de imaginação, foram estudos, pesquisas e principalmente material confiável, né? E a Bíblia, né? A palavra de Deus, para quem entende que ela é suficiente para guiar os nossos dias. Então nós utilizamos aí duas versões, né? A versão Almeida revisada e a nova versão internacional. Ok? Então, queridos, nós vamos encerrando por aqui. Espero estar orando com vocês. Espero que possamos ter passado a mensagem de uma forma clara. Me perdoem e me corrijam se algo foi falado incoerentemente, algo foi falado de forma não na plenitude da verdade, né? Estou aberto aos conselhos, orientações, correções, tá, de vocês, tá, ok? Então vamos estar orando para que a gente possa estar finalizando. Deus amado, Pai querido, obrigado. Obrigado porque até aqui, Senhor, Tu tem nos ajudado. Deus, que Teu Espírito Santo possa todos os dias, Senhor, resgatar do fundo do nosso coração a generosidade com que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Essa virtude, Deus, que muitas vezes não queremos
fazê-la transbordar através das nossas vidas, pela luta contra a carne, contra o sangue. E isso nos limita, Deus, a sermos esses canais de bênção na vida de outras pessoas. Que o Senhor possa estar trazendo, Deus, aos nossos corações, ao nosso entendimento, sabedoria, graça, discernimento do Senhor. Que Teu Espírito Santo possa estar nos revestindo, Deus, com todas as armaduras espirituais para que possamos prosseguir nesses dias maus. Deus, e que possamos todos os dias levantar dispostos a batalhar essa batalha invisível que é colocada diante de nós, é levantada diante de nós. E Deus, que o Senhor possa ser generoso, transbordantemente generoso para com os teus filhos, para com aqueles, Deus, que estão conosco nessa aula, nesse vídeo. Que o Senhor possa estar cuidando deles em suas necessidades, Deus. Que o Senhor possa estar levantando outras pessoas para estar sendo, regando a eles com essa virtude da generosidade. Então, cuida de nós, Deus. Faz transbordar em nós esse espírito da generosidade. Que possamos abdicar, Deus. Que possamos lançar por terra esse espírito medíocre e muitas vezes que não obedece à Tua palavra, aos Teus mandamentos. Cuida de nós, Deus, das nossas limitações, das nossas fraquezas, porque somos humanos, pecadores, carentes da Tua graça, necessitados, Senhor, da Tua boa palavra. Nos abençoa e nos conduz na perseverança do Teu reino, Deus. Que possamos caminhar, trilhar de mão dadas, firmados nas pegadas do Mestre. Que possamos ter Cristo como único, suficiente, Salvador e orientador dos nossos passos. Abençoa cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. Amém.